Olá, gente, vamos chegando. Hoje nós vamos ter aqui um papo com as pretas. Vou colocar aqui o nosso tema. Olá, seja bem-vinda. A Mônica, é isso? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter aqui um bate-papo com as pré-candidatas, as pretas por Salvador, Cleide Coutinho e Laina Crisóstomo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é pré-candidatura coletiva. Mônica, isso! Seja bem-vinda. A gente só está aguardando a companheira Laina Crisóstomo entrar aí. Isso, Mônica, seja muito bem-vinda. Fica aqui conosco para a gente explicar um pouquinho o que é a candidatura coletiva. Tem muitas pessoas cheias de dúvida, muita gente querendo saber, né, que onda é essa da candidatura coletiva. E hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho para as pessoas o que é essa candidatura coletiva. A gente só está aguardando aí a nossa companheira Laina Crisóstomo entrar. Sejam todos bem-vindos. A gente aí agora vai estar organizando toda semana no nosso perfil, o perfil das Pretas por Salvador, um papo com as pretas. Né? Essa semana eu vou estar aqui entrevistando a companheira Laina Crisóstomo. E assim, toda semana nós vamos ter esse papo com as pretas. Só aguardando aqui a Laina entrar para a gente dar seguimento aí ao nosso papo com a companheira Laina Crisóstomo, né? A gente está acompanhando aí muita coisa que está acontecendo no nosso Brasil, né? E a gente precisa se atualizar. Todos os dias tem informação, todos os dias a gente dorme e acorda, e quando acorda tem algo acontecendo nesse Brasil, né? Então a gente precisa se atualizar, colocar essas pautas em discussão, né, para a gente se organizar. Só aguardando aqui a companheira Laina Crisóstomo a entrar. Mônica, fala da onde, Mônica? Daqui de Salvador? Gente, acompanha a gente, acompanha as Pretas por Salvador, segue nos links aí. A Mônica está aqui dizendo, ideia genial, conseguir, depois de muito tempo, eleger deve ser a bancada ativista na Câmara de Deputados de São Paulo. Experiência incrível, realmente, Mônica, é uma experiência incrível, né? A gente já tem várias experiências dentro do PSOL, e a gente está trazendo para aqui, para Salvador, essa experiência do mandato coletivo. Tem muita gente fazendo muito questionamento. Ontem mesmo eu recebi, e as pessoas vê a minha candidatura, né, e não associa ao mandato coletivo. Aí hoje uma companheira ligou para mim, Cleide, agora que eu percebi, você está nessa construção do mandato coletivo. Eu digo sim, porque eu não tinha entendido. A Laina está aqui dizendo que bora. Deixa eu só avisar ela que eu já estou aqui. Pronto, a Laina Crisóstomo vai estar aí entrando na nossa live. Quem foi que entrou? Antônio Ramos.
Entrou, tá chegando aqui agora. Só aguardando só um pouquinho. E aí? Olha ela! Como tá? Então me arrumar, menina. Hoje meu dia foi babado, mulher. Uma boa. Muita correria. Mas é isso mesmo, né? Bola pra frente. A gente. E é isso, né? Os desafios. Porque tá babado. Enfim, a gente tá num processo ainda inicial, né? De construção dessa pré-candidatura. E já tá nesse corre. Imagine quando o negócio for oficial. Vai ser, ó, babado, confusão e gritaria, meu irmão. Com certeza. Mas e aí, como é que você tá? Cansativo, mas vitorioso o dia. A gente conseguiu vencer aí pela manhã a reunião do Concidades. Muito boa a experiência de você construir algo. É muito bacana, né? Você vê o negócio andar, pegar. É muito legal. Eu me sinto muito enriquecida em fazer parte dessa construção. Muito bom. Sim, sim. Então, acho que hoje a gente tem um debate muito bacana, né? Eu falei nos meus stories, né, que a gente agora vai criar esse hábito, se encontrar toda semana, para a gente fazer esse papo com as frutas, trazendo temas diversos, mas também trazendo reflexões do que aconteceu essa semana, né? Acho que essa semana foi um monte de coisa que aconteceu, né? Essa semana você teve uma live com a Nayara, né, falando sobre o caso do estupro da menina, né? Enfim, assustador. A menina de 10 anos, né, que passou por uma situação de extrema violência, extrema vulnerabilidade, mas para além disso, né, todo o processo de mobilização perversa contra o direito dessa menina. Absurdo. Eu acho que isso foi punk, né? Enfim, já tem vários outros boatos aí se colocando, mas a gente também quer falar que para fazer enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa ocupar espaço de poder, né? Precisa ocupar espaço de poder de forma diferenciada. Não dá para a gente achar que a gente vai ocupar espaço de poder, né, se não for dessa forma, né? Então a gente precisa fazer essa ocupação justamente para poder pensar numa outra perspectiva. E aí a gente trouxe esse tema, né? Você sabe o que é candidatura coletiva? E aí eu vou abrir aqui, peraí, que tem várias perguntas que foram feitas aqui. A gente abriu uma caixinha de perguntas. O bom é que depois vai ficar salvo, né? Que massa. Deixa eu só abrir aqui. Eu iniciei o vídeo também falando que, dessa proposta que a gente traz aí, de toda semana a gente está aqui batendo esse papo, né, que vai ser legal, que vai ser bacana. Eu também recebi muitos questionamentos, né? O pessoal, o companheiro que está pré-candidato também, querendo saber, Cleide, como é que é isso? Como é que é esse negócio de mandato coletivo? E aí outra companheira hoje me ligando, falando, olha, eu não tinha percebido que você estava pré-candidata. Eu disse, eu vi, mas não tinha ligado que era isso. Eu digo, pois é, nós estamos indo aí nesse mandato coletivo, fazendo essa construção, e vai ser muito bacana. Então, eu acho que precisa, as pessoas têm muita curiosidade, né? A galera me ligando, perguntando como é que é essa história, o que pode, o que não pode. Então, tem muito questionamento, ainda é novo, né? Principalmente para aqui, para a Bahia. E a gente já tem várias experiências dentro do PSOL, né? Em Pernambuco, né? Em São Paulo, e vai dar certo aqui na Bahia também, vai dar certo aqui em Salvador. Eu acho que tem dois textos muito bacanas, né, que a gente deu entrevista. Um saiu no Informe Baiano, o outro saiu no site Negre, e está no link da gente, né, na bio. As pessoas podem acessar, e que falam um pouco sobre essa perspectiva do histórico da construção da ideia da candidatura coletiva, né? E o que é que a gente se propõe. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala sobre o que é candidatura coletiva, eu acho que é dialogar sobre a ideia de pessoas diversas se juntarem com um propósito. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Mulheres diversas, a gente escolheu que fossem mulheres, né? Mas existem bancadas coletivas, né? E pré-candidaturas coletivas que são mistas também. A gente escolheu fazer, né, numa perspectiva de mulheres. Eu acho que a gente bebe muito da fonte das juntas, né? De Pernambuco, que, enfim, é uma iniciativa que deu muito certo, que está dando muito certo ainda. Então, a ideia é que a gente se construa a partir disso. E aí eu acho que, ao meu ver, né, enfim, candidatura coletiva tem a ver muito com afeto, né? Eu acho que a gente pode trazer um pouco, sabe, Cleide, menina, é um belo. Cleide, a gente precisa trazer um pouco do que foi a nossa candidatura na última eleição, né? O que foi a candidatura da gente em 2018, nesse processo de beirando o adoecimento, né? Porque a gente tinha
que está em todos os espaços, dando conta de tudo, né? Então, a ideia da candidatura coletiva também tem a ver com afeto, com autocuidado, da gente entender que a gente não está só, a gente pensar junta alternativas, construções, né? Pautas, eixos políticos, né? Pensar em ocupação de poder de forma coletiva. Eu acho que isso é o mais potente, né? E aí, enfim, e aí é bom você falar também, o que, é que você pensa, né? Então, quando eu penso no mandato coletivo, a primeira coisa que vem na minha mente é a gente ter que se despir do eu, né? É o egoísmo, sabe? A gente abrir a possibilidade para que a gente construa juntamente com outras companheiras, né? E para isso a gente realmente precisa se despir da vaidade de querer assumir um mandato sozinho. Então tem muito isso no meu pensamento quando eu penso em mandato coletivo. Mas é muito bacana, e deixa eu te falar, que eu acho que eu não sei se eu cheguei a te falar, eu consegui marcar uma live com a Jo, e aí vai ser no dia 2, vai ser no dia 2 de setembro. Setembro. Arrasou. Já o povo anota aí. Tá para confirmar só a data, mas tá certa essa live. Muito massa. Não, eu acho, e trazer uma experiência prática, né? Do que foi, explicar para as pessoas o que é a candidatura coletiva. Eu acho que o maior desafio da gente tem sido esse. As pessoas ficam muito confusas. E aí tem umas perguntas aqui muito interessantes, né? Olha as perguntas. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem algumas perguntas, e uma das perguntas é: como funciona a tomada de decisões? Você quer responder? Então, caiu aqui. Aí mais volta. Isso. A tomada de decisões, ela é coletivamente, até porque a ideia é que a gente construa um mandato participativo, né? O mesmo poder de decisão que a Laina, que vai estar na urna, eu vou ter juntamente com a companheira Cleide Davis, né? Somos as três com o mesmo poder de decisão. Na urna é a Laina Crisóstomo. Essa é a diferença. Eu não me canso de explicar isso para as pessoas, porque para que não se confunda na hora da votação, né, da gente fazer uma campanha e chega lá na urna, quem vai estar lá é a Laina e não vai ser eu. Essa é a única diferença do nosso mandato coletivo. Sim, eu acho que é isso, assim, as pessoas têm muita dúvida sobre esse processo, né? E eu acho que a potência é que a tomada de decisões, ela vai ser a partir dos vários olhares. E eu acho que essa tomada de decisão, ela passa a ser mais potente e mais diversa, né? Porque ela tem esses diversos olhares. Você tem o seu olhar da sua experiência normalmente de luta por moradia, da sua maternidade, enfim, de todo o seu processo de luta e de construção, que é diferente do meu, que é diferente do inglês. Eu acho que essa é a riqueza, é você trazer vários olhares para esse processo, né, da construção dessa decisão. Tem uma outra. Travando para mim, Cleide, agora voltou. Repete aí a Como pergunta. é feito o registro no TSE? Como é feito o registro no TSE? No TRE? Na Justiça Eleitoral. Isso. Entendi. Como é feito o registro no TSE, na Justiça Eleitoral? Pronto. Então, a Justiça Eleitoral ainda não reconhece essa pré-candidatura coletiva, né? É algo novo. É um acordo entre as pessoas do partido político, e só pode ser registrado um CPF, né? Que no nosso caso será registrado o CPF da Laina Crisóstomo. A Justiça Eleitoral ainda não reconhece. Eu acredito que, eu não sei se isso vai durar, eu espero que dure aí para as outras eleições, né? Mas agora, no momento, eu acho que, inclusive, Laina, na última eleição, a gente não elegeu um deputado federal aqui na Bahia por conta de 2.000 votos, né? Eu acho que se a gente tivesse esse despertar na eleição passada, a gente com certeza hoje teria um mandato na Câmara Federal, né? A gente acordou agora para essa questão, mas a gente vai construir esse mandato, né? Trazendo aí a possibilidade de a gente eleger uma companheira, né, para essa Câmara Federal de Salvador. A gente sabe que a luta vai ser árdua,
mas a gente vai fazer esse enfrentamento, a gente vai enfiar o pé na porta e nós vamos ocupar a Câmara de Vereadores de Salvador. Axé, eu acho. Eu acho que Ju tá aqui falando, né? Ju maravilhosa de Pernambuco tá aqui falando. Vamos hackear esse sistema, é isso. O TSE não nos reconhece, né? Não reconhece a candidatura coletiva. Existe um acordo, né, que é feito, né, nas mandatas coletivas que já existem, né? Existe, inclusive, contrato, registro em cartório, todo esse processo desse compromisso, né, entre as partes que estão compondo essa chapa coletiva, mas ainda não é registrado de forma coletiva no TSE. Então, isso é importante a gente trazer, porque o TSE ainda, né, define que tem que ser um CPF só. Mas o objetivo da gente é dar bug no sistema. Porque é isso, a gente não faz luta se for sozinha. A gente só faz luta de forma coletiva, sacou? Então, acho que esse exercício é algo que é muito, muito punk, assim, sabe? Eu acho que é o mais potente. A companheira Mônica está aqui falando, 2.000 votos são muitos votos. Precisa de uma estratégia de visibilidade. Sim, irmã, mas é isso, esses 2.000 votos era no caso de deputada federal, né? E a gente poderia ter, enfim, né, ter uma companheira, que seria eu, no caso, lá na Câmara de Deputados Federais, né, enfim. Mas, enfim, né, vamos que vamos. Guel tá aqui falando, ó, boto fé total no mandato coletivo de vocês três. Ai, que lindeza. Júlia tá falando, já tem meu voto, seus maravilhosos. Ai, que lindo, que lindo. Gente, obrigada. E aí, tem uma outra pergunta, né? São várias pessoas em um só número? Isso, a ideia justamente é essa, né, de a gente colocar um número só para várias pessoas, né, tem mandatos coletivos aí de 8, 10 pessoas, mas o nosso mandato, a gente se preocupou muito na questão da criação desse mandato coletivo, né, nós fizemos várias avaliações, né, vimos várias pessoas, né, porque assim, são 4 anos que você vai dividir responsabilidade, compromisso, o mandato, então precisa casar tudo isso, porque senão a gente não consegue sustentar o mandato até o final. Sim, acho que isso é muito importante. Mônica está aqui falando, você vai se eleger dessa vez. Vamos, a gente vai entrar de bonde na Câmara de Vereadores. Vamos até nome daqui. Mas eu acho que é muito importante quando você fala isso, né, Cleide? Porque é um número só, mas é importante a gente dizer que o processo da escolha para a gente, de construir essa pré-candidatura coletiva com 3, né? 3 mulheres negras, né? Enfim, por isso pretas para Salvador, mas para além disso, 3 mulheres diversas, né? Sim. Nós estamos em áreas diversas de atuação, e isso é a potência, né? É entendendo que isso traz diversidade nas decisões, diversidade na construção dessa pré-candidatura, né? Enfim, nessa futura campanha, nessa futura mandata, traz um processo de diversidade. Mas, para além disso, é importante também a gente dizer, eu digo sempre, né? Como eu digo a você, como eu digo a Gleide, é um casamento com tempo determinado. Então, a gente casa com quem a gente acredita. Então, tem muita gente, né, se dedicando a pensar em candidaturas coletivas, dizer assim, fulana, vamos chamar fulana, que fulana tem voto. Mas, já no processo de construção da pré-candidatura, não dá para lidar, porque briga, porque discute, porque tem pensamentos muito divergentes. Então, acho que a grande potência é que a gente entendeu esse processo de união numa outra perspectiva, né? Eu ficava brincando que a gente precisa ter intimidade, né? Mostra a cara amassada, o cabelo desarrumado, esse rolê. Então, o exercício é exatamente esse, né? É gerar intimidade entre nós. Eu acho que é uma potência muito grande, né? Quando teve o parlamento, né, feminista aqui em Salvador, e a gente ouve a história das juntas, né? As juntas são mulheres diversas que decidiram se unir na candidatura e, para além disso, elas saem de Recife, pegam um carro e vêm para cá, para Salvador, para essa atividade. Eu acho que é isso que a gente quer nesses 4 anos, sacou? E que não sejam só 4. Que sejam 4, com mais 4, com companheiras saindo para serem candidatas a deputada federal, deputada estadual, prefeita. Eu acho que a perspectiva é essa, né? Exato. A gente ramifica, minha filha, aí cria raiz em vários lugares. Eu acho que esse é o exercício, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente dizer isso. A gente não se juntou só por voto. É óbvio que a gente quer voto, né? Mas a gente se juntou porque a gente acredita no ideal comum. A gente acredita que o processo da ocupação de poder ele precisa ser diferenciado, sacou? Eu acho que essa é a grande potência.
E tem uma identidade que nos unifica, né? Tem isso, tem a questão das identidades que é assim, eu consigo enxergar a Laina como referência de luta, né? A Laina é uma mulher forte, guerreira, que traz aí uma luta, um enfrentamento contra a violência, né, com as mulheres. Então, isso me fortalece, né? Isso me faz acreditar nessa mulher que eu resolvi abraçar, né? Que pegou na minha mão e disse, embora companheira, é esse caminho. Então, isso é muito forte, essa questão da identidade. Ô, mulher, eu me inspiro muito em você. Você é foda como a zorra. E o mais potente, a gente faz aniversário no mesmo dia, né? Diga aí, dia. Babado do mar. Você ficou Ariana, barril. E aí vem inglês e Ariana, que é o caldo. Eu acho ótimo. Eu acho que essa diversidade é exatamente o que, enfim, potencializa a nossa atuação, sabe? Tem mais uma pergunta. Na hora de votar, aparecem todas? Eu acho que você já respondeu, mas é bacana, né, reforçar. Não. Quando a gente vai lá na urna, a foto que vai aparecer é a foto da Laina, porque foi o CPF dela que foi registrado. E é por isso que eu tenho uma grande preocupação em dizer para os meus eleitores que na hora que eles forem votar, eu não vou estar na urna, mas eu vou estar juntamente com a companheira Laina Crisóstomo. E para mim, eu vou ter uma facilidade maior em fazer a campanha do lado da Laina, né, até do que fazer sozinha. Porque realmente tem essa complicação, né, da gente não conseguir eleitor que quem vai estar lá na urna não sou eu. Então, tem toda essa complicação e as pessoas não vão ter o entendimento, né, que não sou eu e pode não querer votar. Então, eu tenho uma maior preocupação em explicar para os meus eleitores. A gente fez um card essa semana de nós três juntas. Eu disparei esse card. Entendeu? Para a galera entender que é um coletivo, que nós estamos juntos nessa luta. Eu acho muito importante, porque a fusão na cabeça das pessoas neles. A Mônica está aqui dizendo, essa diversidade é ótima. Sim, que bom a participação da galera. Eu acho. Leidia tá aqui falando aquariana, não, a gente é capricorniana, menina, 16 de janeiro. 16 de janeiro. E Ju maravilhosa tá aqui falando, né? É tudo, vota em uma na urna e 3 ocupam a cadeira da Câmara Municipal. Ju tem tido a experiência lá, né, em Pernambuco. Ju é maravilhosa, gente, maravilhosa demais. A gente, enfim, né, tá nas trincheiras da luta, minha irmã. E que bom ter você aqui. Eu acho que essa potência, né, da candidatura coletiva é muito pensar nessa perspectiva. As juntas, né, enfim, e outras candidaturas coletivas pensam, por exemplo, nessa perspectiva de a possibilidade de colocar o nome, né, da candidatura coletiva no registro. Mas o nome e o número e a foto, eles vão estar vinculados ao CPF. Então, isso ainda existe, esse processo de sistema determinar que só existe a possibilidade de uma foto. Mônica está falando, isso mesmo. Precisa explicar muito essa questão do voto, porque podem ter eleitores que não sabem que só pode aparecer uma foto. É isso, a gente tem muitos cuidados, sabe, Mônica, para fortalecer. Porque, na verdade, é um debate que é muito novo, candidatura coletiva, né? As pessoas não conhecem muito, porque é isso. Eu acho que é uma perspectiva da estrutura capitalista, né? A estrutura capitalista diz o quê? Que a gente precisa rivalizar. A gente precisa rivalizar entre nós. E eu acho que a potência da candidatura coletiva é entender que quando a gente se une, a gente fica mais forte. A gente fica mais potente, a gente consegue ter mais força para caminhar ainda mais. Olha minha prima aqui aparecendo, ó. Fabiana, essa é minha prima. Venha, mulher, bora ocupar tudo. E eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu acho que a potência é exatamente essa. Carla tá aqui falando, estou feliz por vocês. Vim como candidata. É pré-candidata ainda, viu? Em breve. Deixa eu oficializar.
Mas eu acho que é muito isso, assim, é a ideia dessa construção coletiva. Eu acho que a gente precisa muito sempre estar frisando isso, para que as pessoas não se confundam. Porque é isso, é um número só, é um nome só, mas a construção ela é coletiva, né? O processo de decisão é coletivo. Eu acho que essa é a grande potência. Tem mais uma pergunta aqui. Todas as pessoas precisam ser do mesmo partido? Tu responde ou eu respondo? Não sei, quer responder? Responde, eu posso complementar depois. Então, eu não tenho uma experiência de saber que nenhum mandato foi construído com diversos partidos. Mas eu acho que fica até impossível, né, de construir um mandato com vários partidos políticos, né, até por conta da linha política dos partidos, né. Eu acho que não tem como acontecer isso. Eu não tenho conhecimento de nenhum partido político. Todos os mandatos coletivos que eu conheço são do mesmo partido, né? Pode ser de forças diferentes, mas são do mesmo partido. Pode ser mista, mas são do mesmo partido. Sim, então, eu acho, existe a possibilidade, mas eu acho que é muito isso que Cleide fala, né? Existe essa perspectiva ideológica mesmo. Como é que partidos tão diferentes podem se unir, por exemplo? Talvez com unidade específica, né? Mas eu acho que isso pode gerar, como a gente disse, é um casamento com prazo determinado. Então, é um casamento com prazo determinado de pelo menos 4 anos. Porque ninguém vai para uma disputa para perder, a gente quer disputar para ganhar. Então, se a gente disputa para ganhar, a gente acredita que esse casamento ele começa e vai ter 4 anos. Então, se esse casamento vai ter 4 anos, a gente precisa pensar em processos ideológicos e perspectivas e que a gente tenha minimamente algum tipo de consenso, algum tipo de unidade, algum tipo de consenso. E como é que você vai construir, né, um mandato coletivo dessa forma, né? Então, eu acho que tem muito essa perspectiva ideológica. Na bancada ativista, né, a bancada ativista ela tem como cabeça, né, o PSOL e algumas pessoas que são do PSOL, mas tem pessoas, eu acho que da rede, né? Eu acho que tem pessoas da rede, se eu não me engano. Mas eu acho que a gente precisa muito pensar nisso, sabe? Tem várias pessoas aqui falando, ó. Carla tá aqui dizendo, muitas mulheres estão sofrendo violência no seu estado. Sim, sim. A situação tá bem crítica. Ju tá aqui falando. Várias candidaturas coletivas estão se formando. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, vamos ter 3 mulheres pleiteando uma vaga à Câmara Municipal de Jaboatão. Eu acho que são as pretas juntas, né, não? Eu acho que são elas maravilhosas. Mônica tá falando, mandato coletivo não é participação. Sabe? Eu acho que, assim, por ser um único registro de candidatura, não impede que exista uma chapa coletiva com diversos partidos, né? Mas tem que pensar, porque, assim, é uma construção de um relacionamento que você vai viver durante 4 anos. Então, eu acho que a junção desses partidos não vai funcionar, até porque cada partido tem sua ideologia política, então não vai dar certo. Sim. Carla trouxe uma pergunta aqui. O que vocês acham da ideia de candidatura sem partido? Então, hoje ainda não tem essa possibilidade, mas você fala dentro da candidatura coletiva, é isso, Carla? E o que você pensa dos 30%? 30% para as mulheres, eu acho que é fundamental. Fundamental, feito candidatura, né? Na última eleição, né, minha irmã? Nem só o 30%, e para além do 30% das cotas, mas também 30% de orçamento. Né? As cotas de candidatura, mas também cota financeira, né? Que a gente precisava da cota financeira, né? Sim, você fala das pessoas sem partido, é que ela tá falando. As pessoas sem partido entrarem na chapa coletiva. Não sei, nunca pensei sobre isso. As experiências que eu tenho visto têm sido todo mundo de partido, né? Filiado em partido. É isso, até porque eu acho que não tem eu conheço casos de deputados que se elegeram que hoje está sem partido, mas para um candidato se eleger para se eleger precisa estar um dos critérios, né? Precisa estar afiliado há 6 meses antes da eleição a um partido, né? Então eu acho que isso não rola. Sim. Repare, tem gente falando aqui, né? Ju tá falando, essa é pessoal mesmo, a revolução será preta. Genira tá falando, já que somos 50% da população, 50% de mulheres no Congresso. Eu concordo, minha irmã. Eu concordo. 30%
concordo, 30% é pouco, sim. Acho que 30% verdadeiramente é pouco. Eu acho que o processo das cotas deveriam ser a partir do que a gente tem de população. Então, se é 30%, deveria ser mais de 50%, porque eu acho que o que a gente quer é que haja representação nos espaços de poder a partir né? Representar a sociedade Então, eu acho que a gente precisa muito ter essa perspectiva da só 30%. Última eleição, a última eleição, tá travando para vocês? Tá travando. Na última eleição, eu acho que 2018 foi um marco, né? Porque em 2018 a gente consegue ter não só 30% de cota para mulheres candidatas, mas a gente também tem cota na perspectiva de recebimento de recurso. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe, Cleide? Porque, por exemplo, se a gente analisa a perspectiva da quantidade de mulheres que entraram, né? Entraram mesmo, não só foram candidatas, não, se elegeram, a gente vai ter um aumento de mais de 50%. É óbvio que quando a gente olha, parece pouco, porque a gente era quase nada. Gente era invisível. Então, quando a gente aumenta 50%, imagine se tinha uma, né? Ser 1,5. É uma vitória, né? É muito louco, entendeu? Porque é um processo mesmo, entendeu? A gente tem avançado, e eu acho que essa perspectiva da garantia desse fundo, né, o fundo eleitoral para essas mulheres, na mesma perspectiva de cotas, fortalece muito a entrada das mulheres na política. Uhum. Eu que venho aí de uma experiência de outras candidaturas, né? E que na época não tinha o fundo eleitoral, não tinha essa verba dos 30%. Foi uma candidatura muito dura, né? Mas e eu vejo como uma vitória, né? Ainda que seja muitos, né, achem que seja pouco, mas assim, para a gente que construiu aí uma candidatura sem grana, sem verba, né? É uma vitória isso. É uma vitória. Eu acho. Eu acho que a gente vai caminhando, né, a novos passos. Então, eu acho que a gente precisa seguir, né, ocupando a política de uma forma diferente, fazendo política de uma forma diferente. Eu acho que quando as mulheres entram na política, elas fazem revolução de uma forma diferente. Eu acho que esse cenário agora de pandemia tem mostrado muito isso, né? O quanto o PSOL, o quanto as frentes de esquerda têm sido fundamentais de rever esse processo atual, que é de crise na economia, de crise na saúde, mas que ao mesmo tempo conseguiu fazer uma reflexão real do que era necessário e urgente para a população, né? Então, por exemplo, quando a gente debate, né, que Bolsonaro, é importante a gente dizer, todos os espaços onde eu estou, eu faço questão de dizer, né, Bolsonaro não queria auxílio emergencial, ele não queria. E ele, Guedes, né, quando ele quis por apenas R$200. E aí a frente de esquerda garantiu R$600, e aí as deputadas federais do PSOL, enfim, precisam ser nomeadas, né? Fernanda, enfim, Talíria, Áurea, conseguiram se posicionar numa outra perspectiva. E Erondina, maravilhosa. Conseguiram se posicionar numa outra perspectiva, que é pensar nas mães. Pensar nas mães, que elas acabam sendo mães solos, né? A gente vive num país onde 11 milhões de mulheres são mães solos. 11.600.000. É muita mulher que cria os filhos sozinha. Então, elas precisam muito de um amparo diferenciado. E esse olhar, a gente só vai ter quando a gente vivencia essa opressão. Então, se a gente não vivencia, é Bolsonaro. É Guedes, ó. Lava as mãos e não tá nem aí. Que morra ou com a doença ou com fome. É isso que eles dizem pra gente todo dia. E a gente faz um outro debate. Porque a gente entende que a vida das pessoas vale muito mais. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa perspectiva, né, dessa pré-campanha, porque a gente está num processo de pré-candidatura, né, de estar nas redes, de estar apresentando para as pessoas, existe um processo que é muito violento, que tem gente ocupando a rua. Tem pré-candidato aí fazendo distribuição de cesta básica de forma irresponsável, proliferando vírus, gerando aglomeração. A gente precisa ter responsabilidade com a vida das pessoas. Não dá pra gente achar que tá normal. Não é normal, gente. Estar de máscara o tempo todo, enfim, tendo que tirar a roupa inteira, correndo o risco de pegar a doença. A gente está tendo cada vez mais gente próxima morrendo com a doença
pegando a doença. Então, isso não é normal, né? E esses políticos sendo extremamente responsáveis. Como é que esse político vai chegar no palanque, né, no processo de eleitoral e dizer, eu defendo a saúde? A saúde de quem que ele defende? De quem que ele defende saúde? Se ele está lá gerando aglomeração, em troca de voto, porque isso é compra de voto, a gente precisa falar sobre isso. Verdade. Sabe? Então a gente tem que pensar em que política que a gente quer, né? Como é que a gente quer construir a política. Eu falo com umas honras, você interrompe e fala também. Então, eu quero saudar aqui a nossa companheira, ela é fantástica, Ivete Rodrigues de Simões Filho, minha preta, chegando aqui. Gente, eu acho que, assim, as perguntas que estão fazendo aqui vai se desdobrar em outras lives. A companheira Mônica aqui, ela fala aqui, por favor, fale sobre as propostas diretrizes das pretas por Salvador. Eu acho que é tema para outra live. Tema para outra live. Mas adorei. A gente está preparando um material muito bacana, Mônica, para poder divulgar um pouco quais são os nossos eixos, né? As nossas trajetórias de luta. Eu acho que isso vai ser muito legal, assim. As pessoas conhecerem mais sobre nós, né? Porque é isso, nós somos 3. Então tem gente que conhece Cleide, tem gente que conhece Gleide, tem gente que me conhece. E aí a ideia é que todo mundo conheça as 3. As 3. Para entender que esse projeto político, ele é diverso. E ele é diverso pelas nossas próprias experiências, sabe? Eu acho que essa vai ser a riqueza. Mas eu acho que um desses prioritários da gente é sempre, né, combater o machismo, combater o racismo, a LGBTfobia, a violação dos direitos humanos e garantir para as pessoas direito à cidade, à educação, à saúde. Enfim, transformar isso em propostas é algo que a gente está caminhando, porque a ideia da construção também precisa ser uma construção coletiva, né? A ideia é que a gente não faça nada só, né? Mônica está falando aqui, ó, atos de solidariedade promovidos pelo PSOL, MST e outros movimentos sociais. Ela está falando dos atos que foram promovidos. Então, é isso, né? Foram promovidos os atos, mas eu acho que tem uma fala de Boulos que é muito nesse sentido, né? A fala de Boulos, ele traz que quem tem responsabilidade com a vida das pessoas vai fazer a política de ocupação de rua de forma diferente. Então, por exemplo, quando a Frente Povo Sem Medo ocupa as ruas, né, para fazer, né, todo um contraponto a essa política genocida de Bolsonaro, faz uma outra ótica, né? Faz uma outra ótica e, por exemplo, convoca os médicos, né, contra o fascismo para poder estarem na rua, os médicos pela democracia, convoca pessoas, faz distribuição de máscara, de álcool em gel, para que não gere ainda mais proliferação, né, e aglomeração e risco de contaminação. Então, acho que existe um diferencial, né? E a gente vai ver o quanto os fascistas eles são irresponsáveis e extremamente violentos, né? Eles não sabem lidar com a vida das pessoas, eles estão pouco se lixando para a vida das pessoas. Esse final de semana foi o que a gente viu na porta do hospital, uma menina que sofreu estupro de 10 anos, sofreu estupro há 4 anos. Uma situação, eles estavam na porta, quebrar o hospital. Chamam a menina de assassina. Absurdo. E depois eles fazem uma oração. Ora, todos sem máscara. Você via aquele povo todo sem máscara. Um monte de parlamentar. A gente não quer ocupar a política dessa forma. A gente quer ocupar a política com responsabilidade. Aquelas mulheres que são mulheres que acreditam numa outra. Agora, elas tiveram isolamento social, rompeu o isolamento social para que os humanos daquela menina não fossem ainda mais violados. Então, é isso que a gente luta, é por isso que a gente acredita, né? Carla está aqui fazendo a Mônica está aqui dizendo, e agora a popularidade de Bolsonaro está aumentando por conta do auxílio. Isso. Gente, assim, primeiro, isso, assim, né? quando eu vejo alguém falar que foi Bolsonaro que deu esse auxílio, eu fico revoltada, né? Porque não foi ele que deu. Na verdade, ele não queria dar nada, né? Como a Lara trouxe aqui. Nem ele, nem o Guedes não queria dar nada. Foi uma luta dos partidos de esquerda para conseguir esse auxílio. Porque, primeiro, a possibilidade era de não ter nada, né? Depois sinalizou R$200 e os deputados da esquerda conseguiram elevar esse auxílio para R$600, né? E depois, que novamente, para estender até dezembro, mas perdemos, né, na Câmara Federal e ficou só apenas 2 meses. Então, primeiro a gente precisa quebrar esse negócio das pessoas dizer que é Bolsonaro que está dando auxílio. Gente,
por favor, não é, Bolsonaro não está dando nada, ele está pouco se lixando pro povo, né? Como ele já mesmo disse, o povo está morrendo e ele diz, e daí, eu não sou coveiro. Então é dessa forma que ele trata a população brasileira, né? Ele não sabe nada dele, não vê nada, e o Brasil não tá, a população brasileira não está devendo nada, não é favor. É um direito que a população tem de receber esse auxílio, porque nós estamos numa situação de emergência. O povo está passando necessidade, né? Então, tem que quebrar com esse negócio de dizer que Bolsonaro é que está dando esse auxílio de R$ 600, que não é. Exato. Muito importante, né? Genira está aqui falando. Ele tá, né? Travou de novo aqui para mim. Agora. Genira tá falando. Ele quer reduzir. Tem que divulgar isso. Ir para todas as mídias. O povo assiste a Datena. Chama ele para apoio. Ela botou entre parênteses. Apesar que ele é bozo. É isso. Não dá para chamar ele para apoio, não. Mas eu acho que a gente precisa muito divulgar isso, né? Esse é o nosso papel. Divulgar para as pessoas. Ó, então... Bolsonaro não queria dar auxílio emergencial, dela foi 200. Aí a esquerda foi lá e conseguiu 600. O pessoal foi lá e conseguiu o dobro para as mães. A gente precisa cada vez mais. E conseguiu prorrogar por mais tempo, né? Mais 2 parcelas. A ideia era prorrogar até o final do ano, né? Até esse processo de pós-pandemia. Mas, infelizmente, é algo perverso, né? Porque ele está tentando se aproveitar de algo que nem ele mesmo construiu, né? Então, eu acho que é muito punk tudo isso, né? Porque é assustador. Na verdade, a sensação que dá é que, nossa, enfim, ele não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas, com a política, ele tá ali naquele cargo, enfim, de forma aleatória ele foi jogar, né? Mônica tá falando, a ministra tem que explicar, você viu? Boa isso aqui. Achou? Repete aí. A ministra tem que se explicar porque vazaram as informações sobre esta menina. Damares irresponsável. Sim, minha irmã, exatamente isso. Ela deixou, ela não, né? O ministério deixou vazar a informação de para onde a menina estava indo, né? Existe uma perspectiva de sigilo e direitos humanos. Aquela moça da avô. Aquela moça das tochas que convocou aqueles fundamentais do hospital para chamar a menina de assassina. Como é que houve essa informação? Como é que chegou isso até ela? Porque é isso. Alguém passou essa informação. Então agora a gente quer saber quem passou essa informação. Se ela é a ministra, ela precisa ser responsabilizada. Com certeza. A Arilhosa de Pirro tá aqui falando, tem um live agora, eu vou assistir e compartilhar, maravilhosas. Genira está falando, o povo acredita nesses pastores que estão falando isso. Nós sabemos que não foi ele. Que quem está aqui ouvindo, vocês sabem. Precisa falar a língua do povo. Vocês não falam o que o pobre... Vocês não falam que o pobre, porque o pobre não tem internet. É isso, eu acho que tem muita gente, por exemplo, que não conseguiu acessar o auxílio emergencial. Minimamente, as pessoas não conseguiram acessar o auxílio emergencial. Eu acho que isso é um risco muito grande, né? Isso é um risco muito grande. Eu acho que a gente precisa muito fazer um debate sério sobre isso, né? Porque muitas pessoas ainda são os considerados invisíveis, né? São as pessoas que nem sequer existem para o sistema, que não tem CPF, que nunca tiveram cartão de banco, né? Que não tem certidão de nascimento. Tem pessoa no Brasil, minha gente, que não tem certidão de nascimento, não tem registro de nascimento. Então, existem pessoas que são consideradas invisíveis. Como é que essas pessoas acessam o auxílio emergencial? E muitas pessoas que não têm internet. Não têm internet para fazer esse acesso. O que a gente está fazendo aqui, né, esse diálogo nas redes, é algo que ainda é considerado um privilégio que não deveria, porque deveria ser direito. Comunicação e internet deveriam ser direito de todas as pessoas, né? Eu acho que esse é um debate que é muito sério. Mas fale, Cleide, porque eu falo o tempo todo, eu falo com uma zula. Eu vi uma postagem aqui que passou. Deixa eu voltar aqui. Aqui, a Genira está dizendo aqui, tem que falar a língua do povo. Realmente a gente tem, e ela diz aqui, os pastores se aproveitam, realmente eles utilizam nessa fragilidade, né, dessas pessoas e semeia o que eles bem querem semear.
Mas, assim, a gente tem realmente toda essa dificuldade. Eu coordeno uma ocupação do Movimento Sem Teto, 2, aliás, e moro dentro de uma dessas ocupações, né? E aqui eu faço combate, né? Em todas as reuniões eu falo, né, que Bolsonaro não está dando auxílio, né, mas realmente a gente tem toda uma dificuldade porque o nosso povo, principalmente o povo do Movimento Sem Teto, não está acostumado com essas redes sociais. Eles não utilizam o Instagram, pouco utilizam o Facebook, né, não utiliza o Twitter. Então, assim, tem toda uma dificuldade. E essas informações, elas são disseminadas dentro da igreja, ou pelas redes sociais, muito rapidamente, né? E a gente não tem esse alcance, né, de chegar até as pessoas. Então, isso dificulta muito a nossa intervenção para falar, para colocar essas questões para as pessoas. Sim, eu acho. A gente precisa muito continuar a falar, né? Eu acho que esse é o exercício, é continuar a levar a informação para as pessoas. Porque as pessoas precisam saber disso. E o que é mais assustador é que nesse período de pandemia, a sensação que dá é que a imprensa só quer noticiar Covid, né? Covid. E aí parece que nada mais acontece. Violência contra a mulher não acontece, racismo não acontece. Precisa acontecer um caso que ganha a repercussão que ganhou, né? Como foi esse final de semana. Para eles como aliviarem. Foi o caso Exato, para eles conseguirem falar sobre isso. Então, acho que existe um debate que é muito sério sobre isso, né? A imprensa também precisa ter uma responsabilidade sobre isso, de noticiar essas informações. Não dá para a gente ficar só aqui, porque a TV aberta é o canal de mais acesso das pessoas. As pessoas ainda se informam e, enfim, adquirem conhecimento sobre essas informações a partir da TV aberta. Então, a gente precisa muito falar sobre isso. Genira está aqui falando também, ó. Isso mesmo, tem que chegar na televisão. Em São Paulo, o Bom Dia São Paulo, aí deve ter também. Chama a Globo, tem que aproveitar tudo. Mônica está falando, levei 40 dias para conseguir o CPF para uma amiga muito pobre e tive que ir com ela ao banco porque a merda do aplicativo Caixa Tem não funciona. Exatamente isso. E é um aplicativo que demanda tempo, internet, a pessoa fica eternamente mexendo naquilo. Demora para poder liberar para sacar e não pode transferir para banco nenhum, só depois de não sei quanto tempo. Isso é necropolítica, minha gente. Isso é outra forma de matar a gente. Mata a gente não dando dinheiro para a gente comer, quem passa fome. Mata a gente com doença. Mas, para além disso, mata a gente na aglomeração das filas do banco e da caixa lotérica. Porque ali a gente vai, enfim, né, contrair doença, vai proliferar a doença, enfim, é todo um processo que é muito perverso. Janine está aqui, sim, precisamos pensar enquanto sociedade como combater as fake news, eu acho. Debate urgente e necessário. Verdade. E agora está surgindo também uma nova modalidade de secundarizar essa forma de resgate desse benefício, né? Aqui mesmo tem uma loja, aqui em Cajazeiras tem uma loja que ela libera os R$500, mas você tem que gastar R$100 nessa loja. Então, é uma forma escrota, né? É uma forma escrota de agir com o povo, né? E as pessoas acabam indo porque, assim, esse processo de liberação dessa verba do auxílio está sendo muito escrota também, porque você recebe esse mês, aí no mês que vem não cai na conta, fica disponível, né, para que você faça uma transferência, você nunca consegue fazer a transferência, o povo vai para a opção que lhe dá a condição ali naquele momento de resgatar. E aí acaba nessas lojas aí que faz esse tipo de sacanagem, né, que é uma tremenda de uma sacanagem com a população. Isso é terrível. Não, eu acho. E teve o caso também das mães, né? As mães que estavam tendo, ainda estão tendo, né? Os casos em que os pais estavam cadastrando o CPF dos filhos para poder receber o auxílio emergencial, né? Em nome, né? Como se fossem responsáveis, né? Legais por essas crianças. E, infelizmente, né? Esse governo genocida, né? E machista demais, o que é que ele fez? Ele vetou. Ele vetou que as mulheres fossem prioridade. Houve denúncia no Ministério Público Federal, inclusive, né? Essa denúncia no Ministério Público Federal foi justamente para poder dizer, olha, isso é fraude, esses homens estão se utilizando de fraude para receber o dinheiro pelas mães.
dizendo que estão resguardando pela vida dos filhos, mas pelo contrário, estão roubando o dinheiro das mães. E aí, quando essas mães iam solicitar, elas não conseguiam solicitar. Dava duplicidade de cadastro. Porque elas botavam o CPF do filho, né? Colocavam o CPF do filho. E aí o grande lance é que houve, né, uma tentativa no Congresso Nacional, houve inclusive aprovação no Congresso Nacional, para que as mulheres fossem colocadas como prioridade para o recebimento, e Bolsonaro foi lá e vetou. E ele vetou sob o argumento de dizer que ele não tem como saber de quem é a guarda dos filhos. Agora veja, minha gente, como é que esse homem desequilibrado veio me trazer um debate inútil como esse. Se as mulheres estão lá questionando, você acha que essas mulheres estão ali querendo fraudar, indo para o Ministério Público Federal, fraudar? As mulheres precisam dar de comer, elas precisam. O governo não tem responsabilidade com a vida. O governo é perverso, SIDA. E para além disso, esse governo não quer ver pobre, preto, mulher ocupando os espaços, nem se alimentando, nem tendo dignidade, nem tendo alternativa, sacou? Então, na verdade, a gente precisa muito pensar, enfim, né, que a nossa revolução precisa ser nas urnas. Eu acho que sem sombra de dúvida, sabe? Eu acho que sim, Genira, isso é assustador. Tem mulher que apoia esse cretino. Pois é, isso é um absurdo, né? Isso para mim é um absurdo. Porque, nossa, é muito assustador tudo isso, sabe? Verdade. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Mônica está dizendo aqui, ouvi essa dos pais canalhas. Aqui dentro da minha ocupação, a gente da ocupação que eu coordeno, nós tivemos essa experiência, né? Do cara que agredia a mulher, a gente conseguiu colocar ele para fora daqui. E depois de muito tempo que ele não vê os filhos, inclusive, assim, está em uma situação de pensão alimentícia que ele não dá, né? Ele não dá. E sim, quando saiu o auxílio, ele ligou, lembrou dos filhos, ligou para pedir a documentação dos filhos e requerer o benefício, né? Cara de pau esse cara. Sim. Zica tá aqui falando, ó, eu trabalho, não tenho direito ao auxílio. O pai de minha filha. Zica, isso tem acontecido, e para além disso, no seu caso, você não pode pedir, mas tem várias que tiveram dificuldade no acesso ao auxílio emergencial em razão do cara ter lá cadastrado. Isso é algo que é muito violento, né? Isso é estrutural, isso é machismo, isso é patriarcado, isso é misoginia, é desrespeito a essas mulheres, né? Que são mães e que, enfim, normalmente dedicam, né? Enfim, parte do seu salário, a maior parte do seu salário para isso. Olha para isso aí, como eu estou a ela nesse mês. Você sabe que não querer receber benefício dela, né? É muita cara de pau nesse rolê. Mas é isso, velho. É isso. Porque tem uns que nem estão. Tá punk isso, velho. Travou aqui. Travou? Gente, essa live tá tão gostosa, tão boa. Finalizando a nossa live aí. Tá maravilhosa, muita participação, né? Muita participação, muito boas intervenções das pessoas aqui. Muito obrigada por estar acompanhando aqui. Vai estar aqui toda semana. Gente, meu celular tá tocando. Ou me vem para me ligar. Nós vamos estar aqui na nossa live aqui. Vamos estar aqui construindo essas pautas, discutindo, trazendo assuntos atuais, né, para a gente estar colocando aqui para as pessoas participarem. Ótima, excelente a participação de vocês hoje, muito obrigada. Né, a gente quer agradecer a participação de todas vocês. Eu vou passar para a companheira Laine, né, para ela fazer as considerações finais. A Priscila Costa entrou aqui, muito bom, Priscila, por aqui. Deixa eu ler aqui. O negócio corre que é uma beleza.
Mônica diz que meu Se eu votasse mulher. Eu acho que seria lindo, hein? é o quê? Mônica tá aqui dizendo, era bom se mulher só votasse mulher. Seria? Seria. Nossa! A gente ia ocupar as horas A todas. gente já tá, minha filha, ó. Já tá no top top. A gente já tá ocupando tudo. Então, gente, só agradecer muito a participação de todas as pessoas. Essa foi a primeira live que a gente fez, né? Que a gente quis colocar o nome Papo com as Pretas. Semana que vem a gente vai fazer de novo. A ideia é que percebeu a importância de dialogar sobre candidatura coletiva, né? E eu acho que essa é uma grande potência. Olha, a Mônica tá aqui falando. Beijo, já te amo há anos, Laina. Sou mãe de Letícia. Ai, que delícia! Que delícia, que delícia, Mônica. Eu amo demais sua filha. Sua filha é uma grande irmã, que a Tamo Juntas me presenteou. Ela é incrível, é potente, enfim. E é uma grande irmã mesmo, assim, da vida. Mas a próxima semana estamos juntas. Eliette está dizendo aqui, Laina, é pena que cheguei no final, mas não se preocupa. Próxima semana tem mais live com as pretas por Salvador, no Papo das Pretas. Com certeza. Semana que vem a gente está juntas de novo, né, minha irmã? Dialogando sobre novos temas e problemas da semana mesmo, né? Dialogando sobre o enfrentamento da semana. E, enfim, essa semana vocês vão ter surpresas aí, viu? Quem pediu para a gente falar sobre as nossas pautas, os nossos eixos, se preparem aí, fiquem ligadinhas, ligados, que vai mostrar muita coisa. Que vai sair aí, a gente contando um pouco da nossa história. Com certeza. Beijo, minha irmã. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a todos e todas presentes aqui. Fora essa delícia de você, é muito bom ouvi-las. Ai, que lindo. Muito obrigada. Delícia, Zanira. Beijo, gente. Obrigada, gente. Muito bem, obrigada. Vai ficar salvo. Ele chegou. Salva a live. Vou salvar sim, para que as pessoas assistam depois. Fica com Deus, todo mundo. Beijão, até a próxima semana no Papo com as Pretas. Tchau, tchau, gente. Tchau, dona. Beijo, Eliette. Tchau, tchau. Janine também.